Esses dias me perguntaram como que eu desenvolvi o hábito da leitura e eu fiquei refletindo, né? Como que realmente eu consegui isso? E hoje, inclusive, eu tô lendo esse daqui, 48 Leis do Poder, tá? Eu não sou nenhuma pessoa que lê, cara, 20 livros no mês, no ano, nem nada do tipo, tá? Eu só tenho uma leitura tranquila, faz bem pra minha cabeça, que eu leio o que eu gosto. E, pô, esse livro aqui, olha o tamanho dessa brincadeira aqui, ele é um livro difícil, né? Então ele tem muita história. Além das histórias, ele tem meio que fábulas nas laterais dele. Olha isso daqui. Parece uma bíblia o negócio, cara. Olha só. Ele tem a. O conto principal do livro e ele tem trechos, fábulas nas laterais que falam sobre tudo isso, né? Eu comprei ele porque eu já tinha lido o outro livro do mesmo autor, do Robert Greene, tá? E era As Leis da Natureza Humana, um dos melhores livros que eu li. Como eu trabalho com vendas online, isso é super importante para você entender o comportamento e o pensamento do ser humano. Porque quando a gente vende para grandes números de pessoas, para as massas, eu preciso saber o que aquela pessoa entende sobre a vida, sobre o mundo, sobre o tópico que eu vou falar, como que ela se comporta diante de tal coisa. Então, foi um livro muito bom de se ler, um livro pesado também, difícil, né? Pra vocês terem noção, meu irmão, ele lê muito mais que eu, ele é mais novo, ele tá com 15 anos agora. E ele lê muito, só que ele lê sempre livro de historinha, livro de ficção, essas coisas. Aí quando eu dei pra ele ler esse outro, Leis da Natureza Humana, ele achou difícil e não conseguia ler. Então meu irmão, ele tem aquele... Pô, meu irmão é aquela pessoa que senta pra ler 2 horas, 3 horas, fica o dia inteiro lendo livro, tá? E esse tipo de livro ele não consegue, até por isso que eu leio, cara, no máximo meia hora por dia, tá? Justamente porque aí eu vi o que funcionava pra mim, né? E é o que eu vou te falar aqui nesse vídeo, tá? Gente, eu não fui pesquisar, não fui ver outros vídeos do YouTube, nada do tipo, tá? Então o que eu vou passar aqui pra vocês não é o que a ciência diz, é o que funcionou pra mim, tá? Isso é o mais importante. Quando eu tava em alguns masterminds lá em São Paulo, tinha uma regra, a gente fazia uma mesa, alguém apontava o problema e a gente trazia algo que a gente fez, algo que aconteceu com a gente para demonstrar como aquela pessoa poderia resolver aquilo, tá? Então não tem nada de achismo. Como que eu resolvi isso? Eu vi que realmente a leitura era boa para desenvolver minha didática, conhecer novas palavras. Bom, a leitura ajuda o ser humano no geral, mas também para dar uma relaxada, né? E aí, o que eu percebi, gente? Eu consegui encaixar a leitura nos momentos de relaxamento do meu dia. O que são momentos de relaxamento do meu dia? São no momento que eu acordo, tá? Então, quando eu acordo, gente, eu tomo um café com calma, tá? Então, separa aí 1 hora para eu ficar aqui no sofá, comendo meu pão, tomando meu café e muitas vezes lendo um livro também, tá? Então, se você é o tipo de pessoa que acorda agitada, nossa, tô atrasada, tenho que sair pro trabalho, vou pegar 3 horas de ônibus, meu, isso eu acredito que não vai funcionar para você. Aí, se você pega o transporte público, talvez seja mais fácil você ler no transporte público. Mas eu tenho um problema que eu não consigo ler em coisas em movimento. Se eu estou dentro do carro, se eu estou dentro do ônibus, eu não consigo ler que me dá enjoo. Isso tanto no celular quanto no livro, tá? Então, vai depender muito da sua rotina. Mas a melhor forma é você ter uma rotina com calma assim também. Senta, toma um café, fica tranquilo, acorda mais cedo. Depois você teve essa rotina, pega e vai fazer suas coisas, tá? Então é isso que eu faço hoje. E aí, você quer aparecer no vídeo, Zoe? É. E o outro momento meu de relaxamento que eu leio é antes de dormir. Justamente porque ler me dá sono. Né? Acredito que para a maioria das pessoas ler dá sono, né? Você fica concentrado, você perde um tempo ali. Então, cara, a melhor coisa para dormir, antes eu cheguei a tomar melatonina, tá? Antigamente eu tomava melatonina para dormir, mas, sei lá, botava na boca ali, quando tava, não conseguia dormir, muito pesado, pegava dormir.
Mas depois eu construí uma rotina para eu conseguir dormir melhor. Que foi o quê? Cara, primeiro você tem que desligar, você tem que apagar. Então, evitar celular, evitar tela ali um tempo antes de dormir, tá? Não ficar com a TV ligada e tudo mais. Até por isso, no nosso quarto agora não tem TV. Eu deixei a TV só na sala. E a minha rotina que eu construí é, meu, faz um chá antes de dormir. Puta que pariu, melhor coisa. Melhor coisa é você tomar um chá antes de dormir. Aquilo ali te relaxa de um jeito, meu amigo, que você já tá apagando, assim, ó. Se você bota um chá com um livro, então, cara, só falta você dormir lendo. Então, é esse tipo de leitura que eu gosto. De no máximo 30 minutinhos ali no dia, leio alguma coisinha só para exercitar minha mente, dar uma desligada e tchau, tá? Então eu não fico lendo livro de... Pode ser um livro de história, pode ser um livro de todo tipo de livro, tá? Mas os livros que eu gosto de ler são livros um pouco mais... Não é uma autoajuda, mas é algo que te ensina, sabe? Eu não gosto muito, às vezes, de ficar vendo série, ficar vendo essas coisas que eu sinto que aquilo não tá me agregando e eu me sinto agoniado, tá? Não que eu não faça isso, por exemplo, ontem eu tinha que trabalhar, eu fiquei assistindo um filme de comédia. Não era o mais fácil, mas eu tava precisando. Mas aí, esse livro aqui é bem difícil, mas aí, cara, por exemplo, eu já li um livro do Primo Rico. Fala sobre dinheiro lá, pai rico, pai pobre. Eu acho que era. Não, era do Mil ao Milhão, o livro do Primo Rico. Cara, no meio do livro, o maluco me mete um monte de cálculo, de fórmula pra você calcular e não sei o que. Porra, eu vou fazer aquilo. Todos esses livros que tem exercícios que você tem que preencher, tem não sei o que, eu geralmente paro de ler, eu não consigo terminar a leitura porque eu não tenho saco. Esse do Mil ao Milhão aí foi um deles. Chegou nessa parte de cálculo, não sei o que, eu abandonei o sétimo período de engenharia civil, cara. Eu já fiz cálculo pra caralho na minha vida. Chegou na parte da porra do livro de cálculo, eu falei, o que que eu vou fazer cálculo aqui nesse negócio? Eu não queria. Então, hoje eu estou gostando de ler sobre filosofia, sobre história. Esse livro aqui, ele traz 48 leis do poder e sempre para cada uma delas ele traz um exemplo da história, fábulas relacionadas àquilo, exemplos práticos e tudo mais, tá? Mas aí uma crítica, digamos assim, é que realmente fica enjoativo. Porra, toda vez é a mesma sequência de coisas e ele traz histórias muito pesadas e antigas, assim. É sempre histórias de, sei lá, 4 antes de Cristo, depois e tal, tanto que isso daí tá sendo legal, me dá mais vontade de ler coisas antigas e entender mais sobre a Bíblia e sobre religião, que foi coisas que eu sempre me afastei. Então esse tipo de livro também me fez gostar da história mais antiga, lá da Roma antiga, digamos assim, né? A história que eu geralmente mais via ali era a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas aí quando você vai para estudar a história de antes de Cristo, depois de Cristo, aquele período ali, né, do exército romano, dos grandes filósofos aí, é bem diferente, é bem interessante você entender como as pessoas agiam e tudo mais, mas bom, isso daí é papo para outro vídeo, tá? O que eu queria trazer aqui é justamente como que eu desenvolvi o hábito da leitura, que foi a pergunta que me fizeram. Você precisa encaixar de alguma forma na sua rotina que seja mais fácil. Para mim foi antes de dormir, né? E depois de acordar aqui no café da manhã. E além disso, tem algo super importante também. Se você tem um estímulo que vai te dar mais dopamina do que o livro, você tem que cortar esse estímulo. O que que é isso? Televisão. Você vai falar que não é mais interessante você ver, sei lá, uma pessoa contando piada, fazendo palhaçada, passando notícia, coisa assim na tua frente, do que você ficar ali sofrendo para começar a ler um livro, se você ainda não lê? É muito mais interessante, é muito mais dopaminérgico as telas. Por isso que é necessário você tirar as telas. Deixa teu celular, não liga a TV, desliga a TV. Então, primeiro você vai ter que cortar esses estímulos contrários. É igual na ciência, quando você pega um poço de gasolina ou várias outras coisas, ou por exemplo, uma hélice de navio,
tem várias peças que são utilizadas como metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? É um metal que ele vai enferrujar para não enferrujar a outra peça. Então, quando você tem a hélice de um barco, a hélice é de um material e para ela não enferrujar, um parafuso, um negócio que segura ali ou algo próximo, vai ser um metal de sacrifício, que vai ser um metal que ele enferruja de maneira mais fácil. Então, enferruja aquele metal e não enferruja a hélice. Entende? Então, você aproxima uma coisa ali para não prejudicar a outra, né? E na leitura é a mesma coisa, você vai precisar colocar aí algo de sacrifício, digamos assim, que é você não desligar, você desligar a TV, é você não ter muito barulho, é você realmente relaxar e evitar distrações para aquilo, porque pô, é dito e feito, se eu começo a ler, tô com o meu celular do lado, dá uma notificação, pô, eu nem vi, eu já tô no Instagram ali faz uns 15 minutos, esqueço do livro e acabo não lendo. Então, então é dito e feito, a gente tem que trabalhar com o que funciona mais pra gente, beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, quis trazer justamente como foi a minha experiência. Zoe, obrigado por ter participado do vídeo. E se vocês gostaram, se vocês têm mais alguma pergunta, alguma dica de conteúdo aí, deixa aqui nos comentários e não esquece, clica aqui em se inscrever. Esse canal é novo, tô querendo crescer ele, mostrando minha rotina. Eu vou começar a trazer vídeos de trabalho, de assuntos relacionados a vendas, tudo sobre a vida. Então não esquece, isso daqui ajuda bastante eu continuar esse trabalho. Clique em se inscrever, dá o like aí e até o próximo vídeo.